Tanacão, imagine agora que a Petrobras é uma loja que vende balas de chicletes e ela compra esses doces de outros países e depois vem para cá e vende para as crianças no Brasil. O preço que ela paga pelos doces depende de quanto eles custam lá fora e quanto vale o nosso real em relação ao dólar. Às vezes os doces ficam mais caros ou baratos lá fora e o real também pode ficar mais caro ou mais barato em relação ao dólar. E isso faz com que o preço que a Petrobras paga pelos doces varie muito. E por isso, a política de preços da Petrobras é uma regra que ela usa desde 2016 para decidir o quanto ela vai cobrar pelas balas e pelos doces barra chicletes que ela vende para as crianças aqui do Brasil. Antes ela seguia uma regra que dizia que os preços das balas e chicletes do Brasil tinham que ser igual aos preços dos doces lá fora, mais um valor extra para cobrir os custos, né, de risco da loja, como transporte e os impostos e possíveis também mudanças ali nessa oscilação monstra do dólar. Essa regra era boa para a loja, porque ela garante que ela sempre teria lucro e não perderia clientes para as outras lojas que vendem doces importados. Só que essa regra tinha um probleminha. Por quê, Brasil? Como o preço dos doces lá fora mudava muito, o preço das balas, dos chicletes aqui no Brasil também mudava muito, deixando todo mundo churuco pirulei e muitas vezes muito puto, né? Porque elas não sabiam quanto de fato ela teria que pagar nesse doce hoje ou no chiclete amanhã, então variava muito. Então, às vezes eles ficavam muito baratos, aí o pessoal ia lá e comprava um montão e várias outras vezes ninguém podia comprar tanta bala ou chiclete assim, já que estava muito caro o preço aqui no Brasilzão velho, porque ia gastar muito dinheiro. Então, o que a Petrobras fez? Ela acabou de decidir que vai mudar essa regra e vai cancelar essa igualdade com os preços dos doces lá de fora, os preços internacionais. E agora ela vai começar a cobrar pelas balas de chicletes o preço que ela achar melhor para a loja e para as crianças aqui do Brasil. Ela vai também levar em conta os seus custos e os seus objetivos, como vender mais doce ou ganhar mais dinheiro. E aí ela também vai mostrar para os donos da loja, que nesse caso é o governo e outras pessoas compraram a sua ação, como ela está fazendo isso a cada 3 meses. E aí, Brasil, o que pode acontecer com essa loja? Tanaka, eu acabei de contar a história rapidinho para que vocês consigam entender essa relação que acabou de acontecer com a Petrobras. Mas o mais incrível é que as ações subiram e subiram muito. Então, o que vai acontecer agora com as ações da Petrobras, Japão? E antes de chegar nessa conclusão final, eu vou trazer para vocês alguns pontos e algumas dúvidas que sempre todo mundo que defende essa teoria que a Petrobras deveria de fato acabar com o PPI, que é essa paridade de preço internacional, para, obviamente, você conseguir aí ter noção e distinguir e saber também se vale a pena para você aí continuar investindo em Petrobras ou não. Essa grande questão é, muita gente acaba acreditando que o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas será que é mesmo, Japão? Essa história aí não é totalmente verdadeira. O Brasil produz mais petróleo do que consome, sim, mas também ele importa e exporta os seus derivados e até o petróleo. Então, como a gasolina e o diesel, por exemplo. O motivo disso é que a demanda e a oferta de diferentes produtos do Brasil não são equilibradas e também que a qualidade, infelizmente, as especificações dos produtos variam de acordo com o mercado. Por exemplo, o Brasilzão produz mais petróleo do que consome, mas esse petróleo é mais pesado e precisa ser misturado com alguns outros tipos de petróleo para ser refinado. Já o Brasil consome mais diesel do que produz, mas esse diesel precisa ter menos enxofre do que o diesel vendido em outros países também. Então, o Brasil também tem uma capacidade limitada de refino que não combina com as características do petróleo produzido no país. A maior parte das refinarias brasileiras, como foi construída lá atrás, na década de 70, o petróleo era importado e era mais leve. E aí, com essa descoberta, a extração do petróleo na bacia de Campos e no pré-sal, o petróleo leve também começou a ser obtido aqui no Brasil, com maior valor agregado e com características diferentes.
sem maquinário específico. Porém, essas refinarias, né, não conseguem fazer o refino desse tipo de combustível. Então, ele começou a ser exportado também. Por outro lado, o Brasil precisa importar alguns derivados de petróleo para compor o blend, que basicamente é a mistura do petróleo brasileiro com outros tipos, e isso sim possibilita o seu refino. Então, resumindo tudo, Tanacão, a Petrobras anunciou que vai adotar essa nova estratégia comercial para definir o preço do diesel e da gasolina em substituição à política de paridade internacional nos preços dos combustíveis. E essa nova estratégia prioriza o custo alternativo do cliente e contempla também as principais alternativas de suprimento, além de um valor marginal para a Petrobras. Então vai ter uma composição que não ficou muito bem clara. E aí a empresa afirmou que essa nova política garantirá os preços nos patamares que permitem a realização de investimentos de seu planejamento estratégico. Aí que o bicho pega, hein, Brasil? E aí, basicamente, os ajustes do preço de gasolina e do diesel continuarão sendo feitos, só que sem a periodicidade definida e evitando também o repasse dessa volatilidade gigantesca, tanto do preço do petróleo quanto do dólar também. Então, isso é a parte boa, tem mais previsibilidade. Porém, no mesmo dia que ela divulgou ali essa nova política, ela anunciou também que vai ter um desconto ou uma redução de 10% no preço do diesel e de gás de cozinha também. E a notícia basicamente foi muito bem recebida pelos investidores, já que a bolsa valorizou um bocadão, né? Então a gente viu essa reação muito positiva hoje nas ações da Petrobras. Aí alguns seres humanos manifestaram a sua posição. Então, para o Bradesco, por exemplo, essa nova política é menos radical do que era esperado. E aí, por isso, as ações subiram um bocadão. Porém, o banco aponta que o teste será em cenário de alta do petróleo, pois acredita que a Petrobras não repassará essa volatilidade para o mercado doméstico, e aí deixando o caixa da empresa na mesa, vai deixar muito dinheiro na mesa. E esse é o grande ponto de atenção e os testes que quase todas as casas falaram também. Para a XP, por exemplo, a notícia é marginalmente positiva, afasta uma das principais fontes de risco para o case de Petrobras. E ela falou também que a política pode ser positiva para a empresa, como também para a Vibra e a Shell, que é a Cosan, uma das empresas perenes do Barsi, que são grandes distribuidores e podem se beneficiar desses preços mais convidativos. O Morgan Stanley, a alta dos preços dos combustíveis anunciada pela Petrobras, vai mostrar o comprometimento da companhia com a política de preço, mas ela deve ter impacto de mais ou menos 1,27 na inflação do Brasil. Como eu falei, deve dar uma caidinha, mas não tão forte assim. E o banco diz mais que essa decisão deve impactar sim o cenário macroeconômico e político, dado que tem amplo, né, debate sobre o preço dos combustíveis. Aí, o JP Morgan, que foi inclusive aqui na frente da QI, e ele falou que basicamente a Petrobras ainda fica à mercê do cenário político, por ser uma estatal. E apesar dessa melhoria operacional e de governança da empresa, ela infelizmente ainda fica à mão nas decisões políticas. Já para o Citi, essa política de preços para a Petrobras é positiva para a empresa e também para todo o setor de refino, porque reduz essa incerteza em relação aos reajustes e também aumenta a competitividade da estatal. Porém, o banco, nesse caso, ele acaba recomendando a compra das ações da Petrobras com um preço-alvo que saltou também de 36 para 39. E o senador Jean Paul Prats, que é o novo CEO da Petrobras, ele foi indicado pela União para presidir a companhia, falou que basicamente a nova política visa garantir a competitividade da Petrobras, evitar que ela seja usada como instrumento de controle da inflação ou de subsídio cruzado. E aí essa parte foi muito legal, né? Que eu acho que o grande medo de todo mundo, e por isso, de fato, teve as reações positivas na Petrobras, é que todo mundo achava que o Brasilzão ia acabar subsidiando toda a gasolina, todo o diesel, o que não aconteceu. Só que o grande ponto, porém, é como vai ser feito e aplicado esses preços, que a gente só vai conseguir ver lá no final do segundo trimestre de 2023. Por enquanto, as ações ainda continuam muito atrativas, principalmente por causa dos dividendos gordões que ela acabou de soltar, e o que causou também até um reboluçozinho, porque o governo até agora não falou nada sobre esse dividendo, que seguiu as mesmas regras de antes. Isso até levanta um pouquinho
de suspeita, porque o governo não comeu rabo agora, porque afinal de contas, essa definição desses novos dividendos foram feitos já por essa diretoria nova e pelo Jean Paul Process. Então, o que está acontecendo agora, nesse momento, é que de fato ainda a Petrobras continua distribuindo bons dividendos. Com essa nova mudança, é bem provável que isso deva cair um bocadão, mas várias casas já fizeram vários cenários e traçaram vários cenários e muitos deles acreditam que Petrobras ainda vai continuar pagando bons dividendos, porque quem tem medo, Brasil? A gente fica com medo, fica receoso, porque a gente não sabe o nível de intervenção que ainda pode haver na Petrobras. Nesse princípio, né, o pessoal viu até com bons olhos, mas e os próximos passos? Então, se você quiser correr risco em algum tipo de ação estatal, acredito que até hoje, pelo menos, a que menos vai ser afetada vai ser Banco do Brasil. E, além disso, a Eletrobras também é bem provável que passe esse processo de desprivatização da Petrobras. Então, tem essas outras duas empresas, mas, todavia, porém, Banco do Brasil ainda, assim como o velho Bars fala, que ela continua quase sem risco. Perene, Brasil, porque o seu preço, o valor patrimonial ainda continua baixo e o seu resultado do primeiro trimestre de 2023 foi muito topzera, diferente até da Eletrobras, que é uma gigante brasileira, gigante mesmo. Então depois eu vou trazer também um vídeo para vocês falando um pouquinho dessas três estatais e qual de repente está melhorzinha para a gente colocar no nosso radar, tá bom? Então é isso aí, criançada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu te ajudei aqui um pouquinho a entender todo esse rolo, expliquei como se fosse explicar para uma criança, tá bom? Então já deixa o like, o japonês, toca também aqui o flauta, caragatica, deixa um comentário gostosinho para nós. Beijinho no freak, tchau de vocês. Meu nome é Denis Meabara, investir com o Sara,